Eu posso ler com você novamente. Olha, o versículo 8 diz: então o tal ímpio se manifestará. O ímpio vai se manifestar. Mas, né, o Messias destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. O resplendor da sua vinda aqui está resplendor, mas não tem resplendor. Conforme haveria a vinda do iníquo, o Messias o aniquilaria, né, com o sopro da sua boca, ou seja, com a palavra. Se o enganador, né, está para vir ainda, eu pergunto, vou te fazer outra pergunta, que aqui nós estamos compartilhando, né? Então você me faz pergunta, eu também te faço pergunta. Eu faço as perguntas, mas eu tento esclarecer o que eu penso, o que eu acho, mas ainda assim eu te faço pergunta. Eu já te perguntei sobre o templo. Se ele vem, tem que haver um templo. Se ele ainda vem, tem que haver um templo. Onde é que está esse templo? Então eu vou te perguntar, quem seria o iníquo? É a segunda pergunta que eu estou te fazendo. Como você me pergunta sobre Tessalonicenses 2, não só estou perguntando para o irmão Fábio, mas também estou perguntando para todos os irmãos que acreditam na vinda do Messias nessa passagem, então também tenho, né, eu tenho a liberdade de te perguntar, onde é que está o templo que o iníquo vai se assentar no lugar do Criador? Onde é que está esse templo? E quem será esse iníquo? Porque se você sabe que a vinda do Messias vem por essa passagem, você também tem obrigação, você ensina. Então você tem a obrigação de saber onde está o templo e quem será o iníquo. Não vem me falar que é papa, não, eu quero coisa concreta, eu quero certeza. Eu estou dizendo que eu quero porque eu estou compartilhando com você, não estou? Então eu preciso também disso. Se eu usar o versículo 9 para destacar o que existe ou vai existir um enganador, quem seria ele? Se todos os defensores do Apocalipse pregam assim, então tem que saber também sobre o iníquo, o enganador, e sobre o templo. Vocês são defensores, vocês têm que saber disso. Essas perguntas eu faço e alguns, não vou dizer que todos não me respondem, mas alguns vêm assim com cada resposta, meu irmão, que sinceramente, o pastor da Universal, que é levantado, né, todos são levantados por homem, né, mas os intitulados pastores aí da Universal, que é levantado porque ele tem uma fama de pedir dinheiro, eles respondem às vezes melhor do que esses irmãos, sinceramente. O versículo 10 diz: ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem. Olha a vinda dele. Olha a vinda dele. Ele usará, versículo 10, a continuação, ele usará de todas a vinda, olha só, como pode ser a vinda do Messias? Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Veja que ainda está falando do mesmo iníquo, do mesmo ímpio, do adversário. Se você observar mais uma vez, no versículo 8, você não vai encontrar nenhum argumento para confirmar que o que Paulo está falando ali, ele não está citando o dia nem o tempo. Então, mais uma vez, fica provado que o apóstolo Paulo não fala da vinda do Messias nem com dia nem com hora. Ele está falando da vinda do ímpio, do adversário. Se você ler com atenção, você vai entender da seguinte forma, porque ele diz dessa forma no versículo 8, ó, então o tal ímpio se manifestará, mas, ele diz, mas o Messias o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com
o resplendor da sua vinda, como está aqui. Veja só, irmão, que não é resplendor. Veja só, irmão, vou falar um pouco aqui dos pregadores e defensores do Apocalipse, tá? Mas eu vou falar, mas com aproveito, né? Com aproveito e entendimento para aqueles que seguem os defensores, esses mesmos defensores do Apocalipse. Muitos pregam que os justos também serão pegos nessa tribulação. Eles pregam que, no caso, eles pregando aqui que ainda vai existir, né? E indo por esse raciocínio, no raciocínio deles, aqui diz no versículo 10 o contrário, porque diz: ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem. Ou seja, os que se perdem é porque um dia foi achado, no caso aqui, pelo Messias, correto? Então, por esse raciocínio, o iníquo, o ímpio, usará, como está escrito lá, o iníquo, deixa eu ver, é isso, o iníquo usará as seduções do mal contra eles. Sendo assim, o injusto que foi um dia justo, saindo do caminho certo, um dia ele vai perecer. Portanto, desse versículo, erram todos também. Ou, na verdade, muitos, né? Não todos, mas muitos. Mas eu particularmente não vejo assim, dessa forma, porque eu vejo como que essa passagem já se passou, já foi feito, já foi ocorrido isso tudo. Vou ler aqui o versículo 10 novamente, para não perder o sentido da sequência, que nós vamos cair para o 11 agora. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, o Criador lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Por isso ele diz, por isso o quê? Por isso, pelo povo ter se perdido, ou ter perdido o amor à verdade, como está escrito lá no versículo 10. Por isso o Criador os enganará. O Criador envia então um poder de erros, de erro no caso, para aqueles que ficaram. Eu estou falando aqui como os defensores do Apocalipse, né? Mas na verdade eu não estou falando ficarão, eu estou dizendo que ficaram, né? Que muitos pregam que além do Apocalipse ainda está por vir, ainda pregam que os justos vão passar por uma tribulação. Mas aqui no versículo 10 e 11 diz que o injusto são os que foram penalizados aqui no caso, né? Que vão passar, ou que passaram pela tribulação, que já foi, que já aconteceu. Então é mais um erro grandes, né? Grande dos defensores de Apocalipse. O versículo 12 diz: desse modo, continuação, serão julgados e condenados todos. Olha só quem que vai ser condenado, julgado: todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Nota só que houve, né, realmente uma separação dos que haviam seguido a verdade e dos que não haviam seguido, do justo e do injusto. Sem esse negócio de tribulação para o justo. Veja o que diz Paulo. Deixa eu ver aqui, eu separei também uns duas passagens falando sobre a tribulação. Diz assim, ó, foi Paulo mesmo que disse, tem Romanos 2:9, diz assim, ó: tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o bem. É só para tentar te seduzir, meu irmão, porque não é.
Aqui na Escritura está escrito o seguinte: tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal. A tribulação vem para quem pratica o mal, ou seja, veio para aqueles que praticaram o mal. Primeiro aos judeus e depois ao grego. Outra passagem que prega para a tribulação nos últimos dias, ou seja, né, inventam essa tribulação, porque ela não existe, ela já existiu, né, ou seja, o Apocalipse já existiu. Então em Apocalipse 7,14 diz assim: respondi-lhe meu Criador, tu o sabes, ou Salvador, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa passagem é a mesma que o Messias falou em Mateus 24. E o que diz em Mateus 24, que eu já li, Mateus 24, já fiz um vídeo de Mateus 24, que diz o que no versículo 29, vamos estar vendo lá. Diz assim, ó: logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Mas se analisarmos Mateus 24, né, ou Mateus 24, o capítulo inteiro, vamos ter assim várias contradições com o raciocínio, no caso dos pensamentos e as colocações dos defensores do Apocalipse, né? Daqueles que defendem o Apocalipse para essa geração, para essa época. Veja só, no mesmo capítulo o Messias fala de outros acontecimentos que nos leva a crer, no caso aqui, né, com todas as letras, que realmente o Apocalipse já se passou. E eu estou dizendo dentro do texto ainda da tribulação, viu? Eu não saí da tribulação ainda não. Mateus 24, 29 diz: logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão dos céus as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Vamos ver o que o Messias ensina, que ele diz no versículo 15, voltando lá atrás: quando virdes, deixa eu ver se é 15 mesmo, 15 mesmo, Mateus 24, versículo 15: quando virdes estabelecida no lugar santo. Te lembra alguma coisa que nós estamos lendo no 2 Tessalonicenses? Vamos terminar então o versículo. Quando virdes, versículo 15 de Mateus 24: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel. O leitor entenda bem. O que foi predito pelo profeta Daniel? Sem querer, assim, né? Ou na verdade eu nem vou tão além, mas eu quero ler para você somente a passagem do templo, para podermos estar entendendo isso, sobre a tribulação e o templo, e que também faz parte, né, da tribulação e do templo faz parte. Veja que tudo isso eu leio, tá? Mas é um pensamento meu. Não quero te seduzir como os pastores já fizeram com você, e agora você está fora do sistema, e tem uns irmãos aí de arruxo e alruxo, eu não tenho medo de falar, tá? Não tenho vergonha, estão te enganando também. Você abre o olho, meu irmão. Não é porque diz arruxo, alruxo e isso, pô, abre teu olho. E assim que eu penso, dessa forma, eu tenho esse direito de pensar, né? Assim como você. Mas, por favor, leia comigo para você poder entender se você segue o meu raciocínio ou não. Ou se você segue o que está escrito, ou você segue os irmãos aí que estão, né, que eu chamo de defensores do Apocalipse.